Você já passou a noite quase em claro? Dormiu só umas 3 ou 4 horas? E no dia seguinte, para sua surpresa, você estava lá ligado no 220. A cabeça funcionando a mil, ideias brotando, disposição até demais. E aí vem aquele pensamento: talvez eu funcione melhor assim. Talvez eu nem precise de tanto sono. Mas e se essa sensação de energia for um alarme disfarçado? E se enquanto você está rendendo, o seu corpo estiver gritando em silêncio por socorro? Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre como você pode entender melhor sobre o que acontece depois dessas noites mal dormidas. E mais, como isso pode ser a chave para você evitar doenças silenciosas e também péssimas decisões que às vezes a gente toma durante o dia. Ou até mesmo aquele burnout que está batendo na porta. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Charles Betito, especialista em saúde mental e educação corporativa. E nesse canal a gente fala de temas de desenvolvimento humano, saúde mental e tem bastante vídeo legal sobre o sono. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, quer melhorar sua vida, sua performance, então já me segue aqui nesse canal, se inscrevendo nele, obviamente, deixa o seu like, comenta se você quiser e também me segue lá no Instagram se você quer mais conteúdos desse tipo. Por que o seu corpo finge que está tudo bem? Em 2016, um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia realizou um estudo muito interessante. Eles privaram um grupo de voluntários de sono por apenas uma noite. Nada extremo, apenas uma noite mal dormida. E o que aconteceu no dia seguinte foi surpreendente. Os participantes relataram ter mais foco, mais energia e até mais criatividade. Mas quando os cientistas analisaram os sinais fisiológicos dessas pessoas, a história era completamente diferente. A frequência cardíaca estava elevada, o cortisol, o hormônio do estresse, estava disparado e a atividade cerebral mostrava picos típicos de um estado de alerta agudo. O corpo literalmente estava em modo emergência. Isso é o que a neurociência chama de hiperativação do sistema nervoso simpático. O mesmo sistema que se ativa quando você está fugindo de um predador ou você vai entrar naquele modo luta ou fuga. Ou seja, não é energia, é um mecanismo de sobrevivência. E o mais assustador é que esse estado ligado, que parece produtividade, é na verdade um alarme biológico, como um pedido de socorro embutido na biologia do seu corpo. Quantas vezes você acordou depois de dormir pouco e se sentiu assim, acelerado, como se estivesse pronto para o dia? Quantas vezes você achou que podia repetir isso por várias noites seguidas, como se fosse um super-herói invencível? Mas se essa energia não é real, quantas decisões você já tomou nesse estado, achando que estava no controle, quando na verdade estava sob efeito desse alarme invisível? E esse é o ponto. A privação de sono cria essa ilusão de performance, enquanto rouba silenciosamente a sua capacidade de pensar com clareza, de ter empatia, de tomar boas decisões. E o que acontece então no seu cérebro quando você dorme pouco? Então, durante o sono, algo muito extraordinário acontece no seu cérebro. Enquanto você descansa, o seu sistema nervoso entra num processo chamado de poda sináptica. É como se um jardineiro invisível passasse a noite aparando conexões neurais inúteis, fortalecendo as mais importantes, organizando a bagunça do dia anterior. Só que, quando você dorme pouco, esse processo simplesmente não acontece direito. As conexões que deveriam ser reforçadas permanecem frágeis. As que deveriam ser descartadas continuam ativas. O resultado? Um cérebro que parece acordado, mas na verdade está no meio de uma grande confusão. Estudos da Universidade de Harvard mostram que com menos de 5 horas de sono, a memória de longo prazo é afetada, a capacidade de resolver problemas complexos cai drasticamente e a empatia diminui. Sim, dormir pouco afeta a sua capacidade de conectar com as outras pessoas. Você fica mais irritado, menos tolerante, mais reativo. Isso porque o cérebro coloca as funções superiores em modo de espera, priorizando apenas a sobrevivência. E aqui está o detalhe mais traiçoeiro. Você não percebe que está funcionando pior. O neurocientista Matthew Walker, da Universidade da Califórnia em Berkeley, chamou isso de autoavaliação otimista falsa. É como se o seu cérebro achasse que estivesse tudo bem, mas na verdade tudo está colapsando ao redor dele. Você já reparou que depois de uma noite mal dormida, até o trânsito parece mais irritante? As pessoas mais difíceis? E qualquer decisãozinha da sua vida parece sempre aquela urgência lascada? Agora pense, quantas brigas poderiam ter sido evitadas? Quantas ideias você deixou escapar?
Quantos projetos importantes foram afetados? Tudo porque você acreditou que dava aí para empurrar com a barriga ou que estava tudo bem, mesmo tendo dormido mal. Dormir pouco não só drena o corpo, mas também silencia aquilo que há de mais humano em você. Em outra pesquisa de 2019, pesquisadores da Universidade de Chicago acompanharam adultos saudáveis que passaram por 5 noites consecutivas dormindo menos de 5 horas. E o resultado foi chocante. Mesmo se sentindo bem, olha o que os participantes apresentaram: aumento da pressão arterial, níveis elevados de açúcar no sangue, produção desregulada de insulina. E o impressionante é que tudo isso aconteceu em menos de uma semana. É como se o corpo estivesse operando no modo de overclock, como a gente faz nos computadores de games muitas vezes, queimando os próprios circuitos para manter você de pé. Ele até consegue por um tempo, mas ele quebra. Agora pensa no dia a dia. Você acorda cansado, se entope de café, passa o dia em reuniões, estica até tarde no celular, dorme mal de novo e repete. Só que com cada repetição, o seu corpo acumula microdoses desse dano. E o pior, ele começa a achar isso normal. A leptina, que é o hormônio que diz "eu estou satisfeito, não preciso mais comer", ela cai. E a grelina, que é o hormônio que diz "eu estou com fome, eu quero comer", ela sobe. O resultado disso, você já sabe. Aquela vontade incontrolável de carboidrato, ganho de peso, inflamação crônica. E com o tempo, um metabolismo totalmente desregulado e você começa a nem se reconhecer mais. Você dorme pouco, engorda, se sente mais cansado, dorme pior e continua achando que é só falta de disciplina. Mas não. É um sistema que está tentando sobreviver enquanto você acredita que está vencendo o dia. Quantas vezes você já não culpou a comida, o trabalho, o estresse, o tempo, por não conseguir ter energia e foco? Mas e se tudo isso não for causa, e sim consequência? Quantos diagnósticos errados, quantas tentativas falhas de dieta, quantos suplementos e remédios, quando o vilão verdadeiro é um hábito invisível: normalizar o cansaço. O mito do super-herói sem sono. Você provavelmente já ouviu frases como Napoleão dormia só 4 horas por noite, Elon Musk trabalha 100 horas por semana, Margaret Thatcher dizia que dormir era perda de tempo. Essas histórias são frequentemente usadas como provas de que o sucesso vem com sacrifício, principalmente com menos sono e mais horas de trabalho. Mas o que ninguém conta é que esses casos são extremamente raros e na maioria das vezes não são sustentáveis. A ciência já identificou um gene chamado DEC2, presente em apenas 1% da população. Ele permite que indivíduos funcionem com 4 a 5 horas de sono por noite sem grandes prejuízos cognitivos. Ou seja, a grande maioria de nós não nasceu com esse gene. Mas isso não impede que tentemos forçar que o nosso corpo funcione dessa maneira. E aqui está o problema, porque o preço aparece mais cedo ou mais tarde. A curto prazo, você sente euforia, aceleração e até um falso senso de superioridade. A médio prazo, surgem os esquecimentos, as irritações e as decisões impulsivas. E a longo prazo que vêm os colapsos, como burnout, depressão, doenças autoimunes, cardiovasculares e até neurodegenerativas. O próprio Elon Musk já admitiu em entrevistas à televisão que o excesso de trabalho já o levou a decisões ruins, ao esgotamento. Será que vale a pena seguir modelos que por trás da imagem de sucesso tiveram aí consequências sérias de exaustão e até doenças? Será que o que você admira mesmo nessas pessoas é a resiliência? Não se trata de romantizar o descanso, mas de entender que o sono não é luxo, é um alicerce importantíssimo para a saúde mental e física. E talvez você esteja se perguntando, mas eu me sinto bem dormindo pouco. Será que tudo isso realmente se aplica a mim? Essa é uma dúvida legítima. E é exatamente essa sensação de bem-estar que torna a privação de sono ainda mais perigosa. Porque o sono, diferente da fome e da dor, ele não dá um sinal tão claro, ele vai desaparecendo devagar. E quando você menos percebe, já está no modo automático. E aqui algumas reflexões. Quantas vezes você já culpou a vida corrida, a correria do dia a dia, por algo que no fundo era resultado de uma mente esgotada? Quantas vezes você achou que precisava de disciplina, foco, motivação, quando na verdade tudo que o seu cérebro precisava era de uma boa noite de sono? Agora pensa comigo. Se você não dá uma boa carga de energia no seu celular todos os dias, ele não vai funcionar direito, certo? Às vezes ele pode até apagar no meio do nada. Agora, por que você acha que o seu cérebro, algo muito mais complexo do que qualquer tecnologia existente no mundo hoje, vai funcionar de forma diferente? Ah, mas eu tô sem tempo.
Sem tempo para dormir, mas para adoecer depois? Dormir não é um ato de preguiça, é um ato de inteligência. É quando o seu corpo se conserta. Seu cérebro arquiva memórias, filtra emoções, regula hormônios e fortalece o sistema imunológico. Você não é mais produtivo dormindo menos. Você só está se iludindo mais rápido. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir essas coisas que eu falei e eu te vejo no próximo. Gostou desse vídeo? Então eu tenho certeza que você vai gostar desse aqui também. E lembre-se, inscreva-se no canal.